Boa tarde a todos. Boa tarde. Conselheiro Érico, onde está o conselheiro Érico? Ele tinha razão. O melhor vem sempre depois. Não por outra razão, e quem falou depois dele foi o conselheiro César Viola. Mas você, Hinaldo, toda regra tem exceção. Toda regra tem exceção. Então eu estou aqui agora para primeiro agradecer ao Tribunal de Contas da União por esse espaço, sempre um parceiro valioso, ao conselheiro Ivan, presidente do IRB, uma saudação toda especial aos conselheiros aqui presentes, na pessoa do conselheiro Manuel, porque todos nós sabemos o que ele passou. Literalmente ele caiu do cavalo, mas não perdeu a fé, não perdeu a perseverança, está aqui sorridente, nos prestigiando com esta pessoa, com essa figura. Literalmente um cachorro fez cair do cavalo. O pessoal do fundo não se preocupe muito com o WhatsApp, que eu não vou reclamar, pode ficar tranquilo em relação a isso, até porque eu aprendi. A gente aprende muitas coisas no velório. E este ano de 2019 para mim tem sido muito duro. No salve de aleluia, o conselheiro Pedro Lino perdeu a filha de 39 anos, sua primeira filha, de uma forma assim muito abrupta. Se internou na quinta, faleceu na sexta. Deixou uma criança uma filha de 8 ou 9 anos. Na sexta-feira da paixão, eu estava em outro velório, e foi nesse velório que me veio essa questão do WhatsApp. E o quanto nós, enquanto auditores, precisamos ter a convicção de que para falar, de que para afirmar, é preciso ter fundamento. E no velório, enquanto o padre pregava, o conselheiro Gilberto, havia um jovem no WhatsApp. No WhatsApp, ele estava assim ao meu lado, e me confesso que me incomodou. E o pai do jovem, com esse WhatsApp, ao meu lado. Eu estou terminando o meu discurso. E eu fiquei esperando. Quando o padre terminou de falar, e as cerimônias todas findas, e o espírito voltando a Deus que o deu, e o corpo voltando ao pó que eu era, como está lá no Eclesiastes, o jovem pediu a palavra. E em pouco mais de 10 minutos, ele fez uma das mais belas homenagens à sua avó, que havia falecido com 91 anos de idade. Um discurso simples, contando a história da sua avó, da avó dele e da sua paixão. Lendo o discurso do WhatsApp. Então fiquem à vontade. Fiquem, como dizia lá na Bahia, à la volonté. Mas à la volonté não é francês? O Bahia também fala francês. Mas eu posso nem mais falar la volonté porque a banda que chamava la volonté mudou de nome. Então agora o homem mudou de nome. Mas fiquem, por favor, à vontade. Todas as vezes que eu venho aqui à capital da República falar, eu lembro-me sempre da primeira vez. É claro que é a primeira vez das minhas falas aqui, obviamente. E corri o ano de 90 e quanto não? Olha, tem muito tempo isso. 92, 93 por aí. E eu fui convidado, o conselheiro Ivan, para falar para uma turma de 40 gerentes da Secretaria Federal de Controle, que naquela época, naqueles idos, cuidava de contabilidade, cuidava de auditoria, cuidava de pessoal. Só tempos depois que a SFC, que era a unidade da STN, virou o que hoje que nós adoramos, idolatramos até por vezes, a CGU.
e era um gerente de cada estado, e eu fiquei com esses colegas durante uma semana, 8 horas por dia de aula na ESAF. Ainda existe ESAF, não existe? Tem tanta coisa aqui em Brasília de uma hora para outra que a gente não sabe nem se vai encontrar a ESAF, mas fiquei uma semana na ESAF falando para aqueles técnicos do controle interno sobre a importância da auditoria para o controle. E aí, senhoras e senhores, a minha fala me deram 1h30. Não sei se eu vou chegar tanto, mas estou aqui já me policiando para poder não cansá-los muito. A nossa proposta de trabalho está bem elencada, mas eu queria, antes de começar a discorrer sobre essa proposta, quem é contador aqui? Formado em contabilidade? Alguém? Levanta o braço, por gentileza. Mas levanta o braço com orgulho, para a gente poder ver. Isso. Por que eu estou fazendo isso? Parabéns a vocês todos, a nós, a mim. Porque hoje é o dia da contabilidade. Uma salva de palmas para os contadores. Em uma casa de contas e de controle. O secretário, Vossa Excelência utilizou? Não? Mas não tem não está tão saborosa por isso. Mas o fato é que hoje, o dia da contabilidade, não poderia deixar de prestar essa homenagem aos nossos colegas contadores. Todo discurso relevante traz sempre uma citação. Claro que chega a ser até lugar comum. Um dos discursos mais bonitos da história da humanidade. Talvez mais interessante do que este é aquele que diz assim: olha, todo o poder do povo, pelo povo, para o povo. Pois bem, mas nessas indagações, eu de fato queria, e aprendi com o nosso colega Zé Raimundo, que está aqui presente, superintendente lá do tribunal, foi que me passou esses textos. Eu queria de fato que nos nossos sonhos nós tivéssemos menos péssimos serviços públicos. Que nos nossos sonhos tivéssemos uma menor carga tributária. Que nos nossos sonhos tivéssemos também menos recursos desviados. Que em nossos sonhos tivemos menos episódios de corrupção. Mas fundamentalmente nesse paradoxo que vivemos no Brasil, fôssemos mais reconhecidos, que fôssemos mais efetivos e produtivos, e que a sociedade fosse às ruas, nas suas sedições, clamando: precisamos defender, enaltecer os tribunais de contas. Tristes dias no Brasil, onde vemos as instituições sendo assacadas e tendo que ser definidas. Mas queremos também uma sociedade mais justa e mais transparente. E como Dênia, para quem não se pedem, por gentileza, ao cumprimentá-la, cumprimentar todos os técnicos aqui presentes, é o nosso colega do Tocantins, trabalha lá com o Conselho Manuel, mais uma referência de auditoria, e que eu tive o prazer de conhecer menina. Não tão loura, mas menina. E aí, claro que, dessas reflexões iniciais, porque a nossa proposta aqui é apresentar o elenco das normas, muito longe disso, mas apenas fazer algumas reflexões, e nessas reflexões linkar com a importância da contabilidade, por que não dizer, e também das nossas normas. Crise. Há um colega lá no tribunal, Almir Vasconcelos, que ele diz assim: olha, amigo, a resposta para a crise é trabalho. Os tribunais de contas precisam trabalhar mais. A gestão pública, as finanças públicas, tudo está em crise. Precisamos trabalhar mais. Eu conto essa história sempre porque me marcou. Eu estava numa festa
aniversário de uma amiga de minha esposa, e conversava com o pai dela, que é espanhol. E aí eu perguntava para ele, e a crise? Erinaldo, qual foi o momento que este país não esteve em crise? Eu estou aqui há 40 anos. Cheguei aqui sem nada. Sem nada. Hoje lá no sertão, só com mato-lama. E hoje eu tenho uma vida extremamente confortável, eu tenho vários negócios, sou empresário bem-sucedido, filhas criadas. E não houve um momento desses 40 anos que eu passei neste país que pertence a vocês. E não houvesse uma crise. A solução para a crise é trabalho. E em relação à corrupção, o remédio não pode ser outro, transparência. Transparência. E aí eu trago um pensamento de 2011, veja que antes dessas movimentações todas, e que o nosso ministro já dizia assim, olha, está diminuindo a corrupção no Brasil. E não combinamos, conselheiro Érico, mas temos sim um regime democrático consolidado, judiciário independente, serviço público profissionalizado, uma imprensa livre e independente. Veja uma reação recente em relação, não vou aqui citar o nome da revista, mas todos aqui acompanham o processo, e não vou entrar no mérito, mas vocês perceberam a reação da sociedade. E educação, conselheiro Miola. Mas ainda ontem falava lá no Tribunal de Contas que no nosso site havia um destaque dizendo o seguinte: apenas 85% das crianças de 6 a 14 anos, é isso, conselheiro Miola, estão nas escolas. Aí eu falei assim, mas jornalista tem um negócio assim diferente para dizer. Porque para mim 85% de alguma coisa é relevante, é só alguma coisa. Não é verdade? 85 faltam 15 para 100. Porque na verdade ele queria dizer que 15% estavam ou estão fora da escola. E o que é que a gente espera de um país que 15% de jovens de 6 a 14 anos, conselheiro Miola, estão fora das escolas? E o Tribunal de Contas, que na sessão que participei ontem da segunda Câmara, julgava um convênio de 7 milhões de reais, a preços corrigidos 18 milhões de reais, que 4 milhões de reais a preços originais, a preços corrigidos 8,5, 9 milhões de reais, recursos repassados em 2000 para uma fundação de apoio aos menores desassistidos, menores infratores. E a gente só chega a 19 anos depois. Transparência e controle público. Aí eu peço bem ao ministro, porque de fato só vai diminuir a corrupção desse país se tivermos transparência e controle público. Todo mundo sabe disso. E eu sinceramente acredito que isto faz esse país avançar. Mas, ao longo dos anos, eu usei muito esse livro nas minhas aulas com o Sr. Gilberto. E esperava que essa experiência de Amarrigo virasse febre. E é de 2003, a iniciativa. Já está na 5ª edição. Temos um trabalho brilhante do Ministério Público de Santa Catarina. Alguém de Santa Catarina aqui? O Tribunal de Contas de Santa Catarina. De 2004. De 2004. E que de forma muito lúdica perguntava o que é que você tem a ver com a corrupção. Um filme, que tem a revista, tem um filme, que deveria se passar em horário nobre, na rede aberta. 2004. E este livro diz: se uma palavra que está na moda é transparência. Se uma palavra que precisa estar na moda ainda mais é
que a gente não perca a capacidade de ficar indignado. E quando a gente olha para o lado, segundo esse, basta olharmos para o lado que a gente vai ver um motivo para se indignar. Eu tenho certeza que cada um dos senhores, aqueles que vieram de outros estados, trajeto do aeroporto para cá, viu um motivo para se indignar. No nosso dia a dia há um motivo para se indignar. Eu não tenho dúvida disso. Mas como melhorar a transparência e o controle público, Hinaldo? O que a gente pode fazer mais? E aí eu digo, senhores, de forma muito rápida, transparência em administração pública, eu revelo contabilidade. Controle da administração pública, eu só faço com boas auditorias. Cada uma das nossas competências elencadas, conselheiro Érico, na nossa Constituição de 88, para os tribunais de contas, cada uma delas, no artigo 71, depende sim de bons trabalhos ou de bons procedimentos auditoriais. Porque até quando um Tribunal de Contas registra um ato de pessoal, não é verdade? Apreciar os atos de admissão, demissão do pessoal para fins de registro, eu tenho que utilizar procedimentos de auditoria. Procedimentos de auditoria. Porque eu preciso registrar um ato que seja bom. E como é um dia de contabilidade, claro que ao longo de anos várias inovações ocorreram na contabilidade pública no Brasil e que estão passando por vezes de forma despercebida. E aí eu poderia discorrer aqui de cada um desses avanços. Sugiro que os senhores deem uma olhada na prestação de contas do Estado da Bahia, na versão simplificada das contas do governo do Estado. Precisamos sim ser cada vez mais transparentes. E aí eu resgatei no Estadão, em novembro de 2018, este artigo do presidente do IBRACON, que é o Instituto Brasileiro dos Contadores. E ele diz que o instrumento eficaz no combate à corrupção ou melhor, são as normas. Onde é que é a luzinha aqui? Não tem luz? Último sim. Esse aqui. Aqui. A adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Eu até gosto muito dessas normas, tá certo? Aqui, ó, IPSAS, Hinaldo da Paixão Santos Araújo. Eu adoro essa sigla. Não era coincidência. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos senhores quando ele diz aqui, ó, é um passo significativo para o atendimento às metas de redução do déficit fiscal, melhoria da gestão orçamentária, transparência, lisura e mais produtividade da administração estatal. E diz que o processo de convergência da adoção dessas normas se inicia em 2015, com a portaria 548. Recordar, já dizia o poeta, é viver. Senhores, desde 2007, nós estamos em 2019, que o país passa por um processo de adoção de normas internacionais de contabilidade, objetivando a transparência. Em 2008, o Conselho editou 10 normas de contabilidade pública pela primeira vez na história. E eu tive o prazer, a oportunidade de ter participado nesse processo desde o seu início. Começou um pouco antes, até 2004. 2008, 2007 os grupos, 2008 as primeiras 10 normas, 2011 as normas de custos, e a partir de 2015 sim a adoção das normas internacionais. E por que eu estou fazendo esse paralelo com essa história das normas de contabilidade para chegar ao nosso universo? Para os senhores perceberem que o processo é longo, o processo é demorado. Às vezes a gente recua para ter certeza que lá na frente haverá vitória. E aí, claro, senhoras e senhores,
Acho que faltou pilha aqui, você vai lá. Qual é o nosso papel? Não vou aqui, numa plateia tão seleta como esta, querer discutir o papel dos tribunais de contas. Como nós sabemos a exaustão, a saciedade. Eu gosto desse conceito, porque para promover o cumprimento da accountability, que nada mais é do que tão somente a obrigação de responder, a obrigação de prestar contas, e prestar contas de forma tempestiva, de forma transparente. E que essas contas sejam auditadas de forma tempestiva, oportuna, e que não vai dizer à sociedade, 19 anos depois, que ela perdeu 9 milhões de reais, como nós dissemos ontem. 9 milhões de reais. Mas veja a envergadura da nossa instituição, dos nossos queridos tribunais de contas. E nada melhor do que trazer um expoente para mostrar o farol. O que é que nós somos? E os tribunais de contas nunca, pelo menos eu estou há 32 anos no sistema. Eu entrei no Tribunal de Contas aos 22 anos de idade. Eu fui no concurso que o Tribunal de Contas fez para auditor. Em 1987, em março de 87, eu me posse. Fiz o concurso em 86. E nunca vi nesses 30 anos, conselheiro Manuel, os tribunais de contas tão em evidência. E com tantos instrumentos normativos que eu não quis nem citar aqui a Constituição de 88, porque eu falava sobre ela doravante. Mas o nosso foco são as normas de auditoria. Porque, na minha opinião, não há controle público sem auditoria. E auditoria, que é sempre há vários conceitos, vamos lá, vários conceitos. Olha, está querendo demais. E eu fiz um resgate histórico. Só aparece em vez primeira na Constituição em 67. E o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem na sua Constituição um sistema de controle, tanto externo como interno, tão defendido, tão enaltecido. Não preciso dizer como está descrito, eu já disse. O quanto foi generoso o Constituição de 88 para nós outros. Para nós outros. Mas vejam que, em 67, a Constituição de um regime fechado enaltece a ação auditorial dos tribunais de contas. Auditoria financeira e orçamentária. E vejam, senhores, que o Brasil, nos anos 60, é que importava e que começava no Brasil a fervilhar as práticas de auditoria no setor privado. Então, naquele momento de 67, nós estávamos, assim, digamos, na crista da onda. Os tribunais de contas precisam fazer auditoria financeira e orçamentária, assim como as empresas, as multinacionais que chegavam no Brasil nos anos 60, a regulamentação do sistema financeiro brasileiro, nos anos 60. Banco Central, líder da criação. E essas empresas que eram auditadas lá fora passaram a ser auditadas aqui. Em 88, ampliamos o leque. E o que é que ocorreu, fazendo um paralelo, entre a auditoria do setor privado, que começou nos anos 60, e os tribunais de contas? É porque no setor privado, a prática auditorial, conselheiro Manuel, foi normatizada, conselheiro Lohane. Ao longo desses anos, esses 40 anos, tivemos várias resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, a começar pela 530 de 81. Eu gravo bem esse número porque antes de vir para o tribunal eu trabalhei em auditoria externa, e era a resolução que regulamentava a prática da auditoria, de 81. E lá para cá foram várias. E hoje segue-se o modelo internacional, das normas internacionais de auditoria para o setor privado. E no setor público, e aí tem a ver com os nossos sonhos, os nossos desejos, antes, claro,
algumas reflexões. Vamos lá, Inaura. Aprimorar os métodos de trabalho. Diuturnamente eu vejo exemplos brilhantes. O que falar do controle de qualidade, das comissões de educação, das auditorias operacionais. Ainda ontem recebi um trabalho belíssimo do Tribunal de Contas dos municípios do Rio de Janeiro, de auditorias realizadas por aquele município, por aquele tribunal, e em sumários executivos extremamente bem elaborados. Me deu orgulho de receber e ler aquele documento. Sumários que o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas da Bahia, o Tribunal de Contas de Pernambuco, tiveram apoio do governo britânico, o DFID, receberam recursos do governo britânico para implantar essa auditoria e fomentar a distribuição desses sumários executivos. A gente melhora desse jeito. E com auditoria que provoca impacto. E com auditoria não importa o voto, não importa o nome. Cada momento eu vejo nomes diferentes. Mas que a gente faça auditoria, que a sociedade perceba, conselheiro Miola, que esse número de 15% fora da escola tem que ser auditado. Tem que ser auditado. E outro aspecto, e aí eu vou saudar mais uma vez o nosso colega Zé Raimundo, que às vezes eu fico assim meio preocupado, porque eu olho as contas do Estado da Bahia, e os nossos auditores auditam, e aí me dizem, olha, as contas estão bem. E aí vem de repente um relatório de Brasília e diz, olha, as contas estão mal. Aí eu pergunto, mas espera aí, os nossos técnicos me dizem que estão bem, e os técnicos de Brasília me dizem que estão mal, o que é que está acontecendo? Aí Zé Raimundo me diz, conselheiro, questão de critério. E todas as vezes que eu mudo um critério aqui em Brasília, eu preciso entender que o Brasil não é só litoral. Eu preciso entender que o Brasil não é só Brasília. Aliás, alguém importante falou, mais Brasil, menos Brasília, assim embaixo. E quando eu mudo um critério, eu não posso dizer, eu mudei o critério e a partir de agora vale e está tudo errado. Se eu mudo a regra do jogo, eu tenho que dar um tempo, conselheiro Gilberto. Eu tenho que dar um tempo. E eu abro esse parênteses, possivelmente vai dizer que eu sou um defensor da LRF. Se alguém vai defender tanto a LRF, vai defender o quanto eu defendo. Mas eu não posso olhar a LRF sem um contexto histórico. Vou dar um mero exemplo. Há X anos eu tinha 10 comarcas. Agora eu tenho 50% a mais. Há X anos eu tinha 10 hospitais. Agora eu tenho 20 hospitais. Eu preciso ter outros parâmetros para avaliar. Porque tão somente checar se cumpriu X ou Y é algo muito simples. Eu tenho que olhar com outros olhos. E quando os tribunais de contas olham com outros olhos, eles passam a ser taxados de responsáveis porque os estados estão quebrados. Eu fico, meu Deus do céu. Como eu melhoro? Com as normas brasileiras de auditoria pública. E isto não é da agora. Não é da agora, Bênia. Você com uns colegas de aula que frequentávamos os sábados e domingos no Tribunal de Contas. Aliás, o Tribunal de Contas abria as portas aos domingos para que a gente pudesse... Lembra, professor Manuel? Para que a gente pudesse estudar e compartilhar essas ideias. Em 87, eu vou só checar aqui o meu tempo, para ver como é que eu estou. Já que Zé Raimundo e nem Dr. Walter estão me controlando, mas estou bem. Vejam, senhores, que eu vou contar um pouco agora da história, que é o objeto da nossa palestra, e chegar aonde eu quero. Por que eu utilizei esse marco de 87? Porque a partir de 87, esse TCE nordestino, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, em um momento que pouco se falava em auditoria no Brasil, no setor público, nos tribunais de contas. É só resgatarmos os trabalhos da academia,
as publicações, os pareceres dos tribunais de contas. Este tribunal foi credenciado por um organismo internacional, o Banco Mundial. Mas não, por que você vai falar do ATC da Bahia? Porque é a história que eu tenho para contar. Eu não posso, mais que eu quisesse, conselheiro Gilberto, contar a história do Ceará. Porque quem vai falar do Ceará é o conselheiro Gilberto. Do Rio Grande do Sul, que será sempre grande, o conselheiro Miola. Eu só posso falar da Bahia, conselheiro Miola, porque lá vivi. Lá vivi. E corri o ano de 87, quando este tribunal nordestino foi credenciado, em vez primeira, pelo Banco Mundial, para dizer assim, olha, os projetos que a gente financia, vocês vão auditar. E quando eu falo projetos, senhoras e senhores, são projetos de construção de aguada, de casa de família, de cisterna, de entregar sementes a quem precisa, porque naqueles idos o Estado da Bahia tomava recursos para fomentar a sua agricultura, com o apoio. Lembra até muito do projeto PAP, projeto de apoio ao pequeno produtor rural. E esses projetos, por exigência do banco, precisavam ser auditados por auditores credenciados. E naquela época só havia 2 auditores credenciados no Brasil. A Secretaria Federal de Controle, vocês percebam porque eu fiz o link na minha primeira fala aqui em Brasília, e os auditores privados, as empresas privadas de auditoria, as EPAs. Era o que ocorreu no Brasil. E, justiça seja feita, um técnico do Banco Mundial, o Dr. Ângelo Gonzalez Malachevarria, acreditou que este Tribunal de Contas poderia fazer auditoria. E aí vocês imaginam a minha satisfação, Zé Raimundo, a minha felicidade quando eu vejo o Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, a Prefeitura de Salvador, em vez de primeiro contrai um empréstimo com o Banco Interamericano, e quem vai auditar é o TCM, esse empréstimo, sem que o município precise contratar empresa privada de auditoria. Mas lá em 87, este técnico chegava e dizia assim, olha, este relatório de vocês está bom. Com base em quais normas vocês fizeram esse relatório, esses trabalhos auditoriais? E a gente, com base nas normas de auditoria do Conselho Federal de Contabilidade, ele sempre indagava, quando é que vocês terão normas brasileiras de auditoria, já que vocês fazem auditoria? E a gente faz auditoria não porque quer, porque a Constituição se impõe. Está lá nas nossas competências. Realizar auditorias, inspeções. Até hoje eu não percebi muito essa diferença, que para mim a inspeção será sempre procedimento de auditoria. Mas como a Constituição de 88, ela copiou muito, ou se inspirou muito, melhor dizendo, nas regras que vigiam aqui no TCU. É só a gente fazer essa análise histórica, que vamos identificar isso. Talvez tenha lá, talvez essa inclusão na Constituição de realizar auditorias e inspeções, seguindo o modelo aqui do TCU, lá nos anos 80. Eu tenho muita dificuldade quando estou dando este assunto para alunos da graduação, porque a gente explica, olha, a inspeção é um procedimento de auditoria, mas aí há o conceito jurídico, etc., mas não vem aqui ao caso. Mas o fato é que era preciso fazer auditoria com padrões normativos. Mas não existiam essas normas. Mas a semente, aquele sonho, ficou plantado. Porque as auditorias para o Banco Mundial começaram a ser entregues em 89, nós fomos credenciados em 87, um ano de capacitação, começamos a fazer os trabalhos, 89 os primeiros relatórios, mas sempre com essa cobrança. E até hoje a gente faz esse trabalho para o Banco Mundial. Aliás, eu digo sempre para os nossos colegas, nós temos 3 prioridades no tribunal. Contas de governo, LRF e qual é a outra, Zé Raimundo? Prazo, as operações, os contratos de empréstimos. Banco Mundial, BID, KfW e vários outros bancos que a gente já passou em parcerias fazendo esse tipo de trabalho. O Ceará é um exemplo de um trabalho que fizemos, lembram do Mata Branca? Mata Branca é uma caatinga, né? Bahia, Ceará, e recebeu recursos para fazer esse tipo de auditoria. E precisava de um relatório de auditores independentes. Esse é do Ceará, esse é da Bahia. Foram credenciados. E fizeram muito melhor, porque eu li o relatório de vocês e fiquei com inveja, porque o relatório de vocês ficou muito melhor do que o nosso. Parabéns para o Tribunal de Contas do Ceará. O Ceará é assim, né? Vem e faz melhor. Vem e faz melhor.
Adoro Fortaleza. Mas o fato é que esse trabalho se faz até hoje. Nós estamos falando de 89 para 2019, mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Bem, mas o sonho é a semente plantada. O tempo passa. Em 95, tudo que eu mostrar aqui, há documentos, há registro. Em 95, se inicia no TCE da Bahia, já que não se tinha internet em 95, não se tinha acesso às informações, era muito difícil de conseguir, tinha que pedir por isso um ofício, traduzir esse ofício para um órgão internacional, pedindo as normas que eles dispunham, as publicações de auditoria que eles dispunham. O tribunal começou a traduzir, em 95, normas de auditoria, auditoria integrada, normas do Canadá, do GAO americano, da Inglaterra, e foram traduzidos 13 documentos. É o que nós chamamos de série traduções. Em 95, graças ao conselheiro Ademar Bento Gomes, que eu gosto de citar nomes, porque quem faz a história são os homens. O doutor Ademar Bento Gomes, que muitos dos senhores conhecem, que está, eu soube hoje pela manhã, que está internado numa aliança há uma semana, uma situação muito grave. Ele, em 95, em um ato da presidência, disse: olha, o Tribunal de Contas tem que adotar as normas da Intosai. O Código de Ética e as normas de auditoria. 95. O Código de Ética que virou uma febre nos Tribunais de Contas depois do Promoex. Aliás, eu digo assim, como foi bom o Promoex para os Tribunais de Contas. Só quem viveu, só quem participou das reuniões do Promoex sabe o quanto foi importante para nós outros esse momento do Promoex. E aí, quando a gente fala do Promoex, como não lembrar do conselheiro Gadelha, lá do Ceará, o conselheiro Facione, do Rio Grande do Sul, o conselheiro Manuel Castro, da Bahia, o conselheiro da melhor oratória no sistema, Salomão Ribas, de Santa Catarina. Era bom ouvir o conselheiro Salomão Ribas falar. O conselheiro Carlos Pina, de Sergipe, outro grande expoente da oratória. Mas esses homens que eu cito, todos eles, porque fizeram o Promoex acontecer. E um dos componentes do Promoex, conselheiro Ivan, os tribunais precisam fazer auditoria com qualidade. Dez anos se passaram, porque as coisas mudam. Com a denominação da presidência, as prioridades foram outras. Eu não critico, porque cada um tem as suas prioridades. Cada um tem os seus sonhos, os seus desejos, as suas metas. Mas a semente que foi plantada, conselheiro Érico, ressurge em 2006. Porque uma planta boa, a gente não coloca agora e colhe os frutos amanhã. É uma história muito batida esta, eu gosto muito de citá-la. E eu gosto de usar com saputi, porque eu gosto de saputi. Né? Saputi é uma fruta deliciosa que tem lá no Nordeste. Conhece saputi, conselheiro Ivan? Pois bem. Planta-se o saputi, vai ter que esperar por 15 anos para chupar o primeiro fruto. Mas se aí é uma história que é muito batida, se tem que esperar para 15 anos, por que você está plantando agora? Se você não vai chupar, Deus tem esse fruto. Aí a história diz assim: se todo mundo pensar como você está pensando agora, as pessoas vão parar de chupar saputi. Então essa semente voltou em 2006, porque a tricô em 2006 já estava em efervescência. E aí, senhoras e senhores, dois técnicos lá do tribunal, ambos aposentados hoje, Amaral e Cristina Guerreiro, pegaram tudo que existia, porque em auditoria na psicopia, inclusive na Bahia, tudo que existia de auditoria, GAO, Conselho de Contabilidade, auditores internos, Intosai, todas as normas, não criou nada, apenas pegou o que tinha de bom em cada uma delas e consolidou-se nesse documento chamado de Normas de Auditoria Governamental, proposta de anteprojeto. E isso foi apresentado em 2007
no congresso da Tricom, me parece que em Natal, em 2007, e que aprovou. Esse congresso em 2007 da Tricom, é só olhar os anais, vamos adotar em caráter de experimento essas normas. Então, nós, membros da Tricom, em 2007, aprovamos isso. E graças, aí eu tenho que enaltecer o papel de um servidor que, digamos assim, é unanimidade. Aí que Nelson Xavier me perdoe, mas é unanimidade, não é burra. Genésio, daqui de Brasília. Luiz Genésio. Que ele, com jeitinho de padre, de bom samaritano, ele conseguiu colocar, bom pai de 8 filhos, obrigado você, Edilson, ele conseguiu colocar um dispositivozinho nos anais desse congresso e aprovou em caráter de experimento. E ficou lá registrado. Mas ainda era pouco. Ainda era pouco. E o que é que aconteceu? Em 2000, foi o que eu fiz. Em 2009, 2007. Mas as coisas são plantadas e demoram. Em 2009, em um estado belíssimo, Paraná, uma cidade magistral, Curitiba. Conhece, conselheiro Ivan? Aliás, eu aconselho sempre, viu? Quem for a Curitiba, faça um city tour. Porque a gente pensa que Curitiba é uma cidade que tem pouco assim para turista. Leva engano. Façam um city tour em Curitiba, contrata aqueles ônibus e tal, e passem em 2 dias, vendo que Curitiba tem de bom. Em 2009, o Congresso do Paraná, olha como a história se repete, enalteceu e mais uma vez referendou a importância da adoção dessas normas pelos tribunais de contas. Mas, como eu dizia, em 2010, aí o PROMOEX. E o PROMOEX incorporou e este projeto passou a ser algo mais grandioso, mais visto. Porque precisávamos multiplicar. E aí tentamos, no congresso em Manaus, da Tricom, que falava sobre meio ambiente, mais uma vez, levantar, resgatar a importância das normas. Que já tinha sido discutida muito no PROMOEX. Mas, outra semana que a gente teve dificuldade para colocar um dispositivo na carta de Manaus sobre a importância das normas. Porque a gente colocava e tirava. A gente falava com o conselheiro Júlio, não é isso? Júlio Pinheiro, que era o presidente, ele concordava, no dia seguinte alguém tirava. Bota, tira. Não vou aqui citar porque não tem sentido, a gente só fala coisas boas. Vamos falar de quem bota. Porque a gente esquece. Mas por 3 vezes um grupo tentou colocar e foi tudo. E não conseguimos no Congresso de Manaus aprovar essas normas. Mas, por outro lado, aí, na visão do conselheiro Sebastião Alves, já presente do IRB, o projeto ganhou força. Em 2010, vejam que interessante, antes destas normas do Poder do TCU, que foi aprovado em 8 de dezembro de 2010. Eu lembro da data, porque 8 de dezembro é aniversário de minha mãe. E eu guardei isso de forma significativa como presente de aniversário, porque eu faço aniversário dia 10 de dezembro, e eu tive acesso a essas normas no dia 10 de dezembro de 2010. Eu falei, que presente maravilhoso. Neste processo, entre 2010 a 2011, o IRB patrocinou com todos os tribunais de contas do Brasil um trabalho de discussão, de aprimoramento das normas, aqueles projetos que foi aprovado pelo Ataricom em Natal, etc. Fizemos vários seminários, só aqui em Brasília, várias salas, com técnicos do Brasil inteiro, que trouxeram as suas propostas por grupo das normas para referendar uma proposta
consensual. Depois disso, colocou-se em audiência, publicamos 30.000 exemplares desta brochura, com este padrão, para depois chegarmos a este modelo, editados lá no Tribunal de Contas do Tocantins, porque já era o presidente do IB na época, Severiano Costa Andrade. E aí, isso em 2011. Em 2014, agora sim, faltando um pouco da história, Sebastião Castro, aí eu me atrapalhei. Eu disse ao conselheiro Sebastião Severiano, que eu troco com S, Sebastião com S, com Severiano, eu troco muitas vezes esse nome. Severiano fica chateado comigo. O conselheiro Sebastião nem tanto não liga, ele fica sempre no pedestal dele, mas eu já troquei várias vezes. Porque para mim, são homens valiosíssimos para o controle público brasileiro. Cada um colocando o seu momento histórico, a sua contribuição. E eu sou muito grato ao conselheiro Severiano. Lembro-me que estava naqueles comitês dos Conselhos de Contabilidade, e era um momento de 2012, eu estava sendo indicado para ser conselheiro, e aí eu precisava de referências. O conselheiro Sebastião Severiano estava vendo esse processo na Bahia. O senhor pode dar um ofício me mostrando ou dizendo quem eu sou, ou seja, uma referência. Ele passou a referência, não, isso é uma referência. O senhor poderia me dar essa referência? Ele, olha, faça que eu assino. São pequenos gestos que marcam e que fazem com que a gente guarde. 2014, portanto, a convergência com o Intosai, e aí sim o conselheiro Sebastião Verse nos apresenta, em 2015, o nível 1 da tão sonhada norma brasileira de auditoria do setor público. Mas vejam que eu fiz de propósito, ficamos convivendo durante algum tempo com as NAGs e com as NATs no TCU. E era muito difícil academicamente falar quais normas de auditoria no Brasil, principalmente para quem é de fora, as NAGs ou as NATs. E aí o conselheiro Sebastião Verse e com, não lembro agora o presidente do TCU da época. Você lembra, Zé Raimundo, que era o presidente do TCU? Não foi o Nardes, ministro Nardes. Olha, não é possível que a gente caminhe nessas duas normas. E a visão estratégica do ministro Nardes e do conselheiro Sebastião Verse, precisamos então trabalhar para a convergência com o padrão da Intosai. E aí sim surge o nível 1. Que aí, senhoras e senhores, é preciso ouvir o nosso colega Nelson falar sobre essas normas. Está aí, Nelson? Levanta aí, Nelson, para a gente ver você fala muito bem. É preciso ouvir o nosso colega Nelson falar sobre isso. Como ele incorpora este processo. Aliás, ele não só, ele e toda a equipe escolhida a dedo pelo nosso presidente, Guido Bonilha, que percebeu que não poderíamos parar em 2017 com o nível 2. Precisaríamos e precisamos avançar para o nível 3. E aí, senhoras e senhores, é preciso que tenhamos a compreensão que é preciso internalizar esse processo. Os senhores não sabem o esforço. Zé Raimundo, levanta por favor, Zé Raimundo. Slime, levanta por gentileza. Nelson, mais alguém que você está vendo aqui no grupo? Diz o nome que eu dou. Cleiton, levanta por favor, Cleiton. O outro, fique em pé, por favor. Pessoal do grupo. Raimi. Bora. Zé Raimundo, levanta por gentileza. Os senhores não sabem o esforço desses rapazes, desses craques da auditoria, para, junto com o pessoal do TCU... Não, tem moças também depois. Rapazes e moças. Rapazes e as moças. Perfeito. Aliás, Crislane tem uma filha chamada Letícia, que eu nunca vi uma garota tão primorosa. Que coisa maravilhosa. Que pessoa belíssima é Letícia. Conversa, como a gente falou na Bahia, mais do que a nega do leite, no bom sentido. No bom sentido, para dizer que é coisa que hoje tudo que a gente fala é politicamente incorreto. Então,
Fica até com as suas ressalvas. Mas então, 2015 ou 2017, nível 2, 2019, Conselheiro de Economia, este é meu pedido. Com aquela equipe de craques que Vossa Excelência escolheu, é preciso trazer, é preciso oferecer ao sistema o nível 3. E eu tenho certeza, com a sua humildade, porque uma palavra que simboliza o Conselheiro Ivan é humildade. Tranquilo. Nós vamos conseguir. E se não for em 2019, será em 2020, porque o processo é lento. Eu não tenho dúvida disso. Veja que eu fiz um paralelo com a história da contabilidade, onde tem toda uma estrutura, toda uma história, e até hoje nós não conseguimos ter todas as normas de contabilidade aprovadas. E começamos lá em 2004. E eu estava no grupo, que eram dois grupos, um para as normas, outro para a reforma da lei. Eu participava da reforma da lei 4.320. Trabalhava assim e o outro trabalhava assado. Depois de 2 anos, os trabalhos não se convergiam. Juntam-se os dois grupos. Aí em 2007 surgiram aquelas normas. Nós estamos em 2019. Mas vejam que eu também resgatei um periódico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2 pesquisadores, que para mim, apesar de ser uma crítica, eu fiquei assim, super feliz. Porque a crítica, quando é boa, mesmo quando seja uma crítica negativa, faz com que a gente cresça e repense. O título, o distanciamento entre as normas de auditoria e as práticas dos tribunais de contas. Porque a academia se preocupando com o nosso trabalho. E a gente só cresce quando a gente é cobrado. Quando a gente é cobrado. Fiquei muito feliz, portanto, com esse periódico, com essa pesquisa, e acho que vale a pena o IRB olhar com outros olhos esse trabalho. E aqui eu faço um breve resumo para que a gente mais uma vez perceba que não é fácil o processo, porque, e como nós falamos de norma de auditoria, uma auditoria que a gente realiza é a auditoria financeira, para o Conselho de Contabilidade e a auditoria contábil. E quem regulamenta contabilidade é o Conselho de Contabilidade. Eles estão querendo o nível 3 nosso também. Vamos unir esforços com o Dr. Zumbi, que é o atual presidente do Conselho, para que a gente tenha esse nível 3. Mas veja que não é um processo fácil. A começar que a gente fala em auditoria financeira, eles querem auditoria contábil. Nada obstante, a Lei 6.404 fala em demonstrações financeiras. As normas internacionais falam em relatórios financeiros. Mas coisas pequenas que eu acho que são perfeitamente superáveis. Então, uma nova contabilidade pública com base nas IPSAs. Começou o processo em 2004. Uma nova auditoria pública com base nas nossas normas. Declaração de Lima, Código de Ética, Contabilidade, que fazem parte do nível 1, controle de qualidade, princípio de auditoria, nível 2, as diretrizes, no nível 3. Nós queremos e vamos conseguir, graças ao apoio do IRB, graças ao empenho de cada um dos senhores, para que tenhamos, enfim, daqui a um tempo, o nosso conjunto normativo aprovado pelo IRB, recomendada a sua adoção, claro, para os tribunais de contas no Brasil, observando-se, já que nós somos uma república federativa, as particularidades de cada tribunal. Mas o trabalho não pode parar assim, né? Por que isso? Lembra o nexo que eu fiz? Transparência e menos corrupção. Aí um outro pode não ter percebido. Por que aquele link com corrupção, transparência, crise, etc.? Porque o caminho está aqui. É cada vez trabalhar mais, auditar mais e auditar com base em padrões normativos reconhecidos internacionalmente. Vejam que o conselheiro Eric terminou a sua fala discutindo isso para a governança. Érico. Conselheiro Érico. Bem, e os nossos desafios? É claro que a gente não para, novas normas surgem, é isso, doutor Nelson? A cada dia precisamos traduzir essas normas, e o TCU tem sido muito prestativo nesse sentido. Precisamos
trabalhei em parceria com o Conselho de Contabilidade para aprovar a gestão da auditoria contábil ou auditoria financeira. O nível 3 pelo INPE, o Conselho Ivan, Vossa Excelência vai marcar a sua gestão ainda mais com esse trabalho. Mas mais importante do que aprovar, senhoras e senhores, é aplicar as normas, é disseminá-las, formar multiplicadores. Veja o universo em termos de programas de capacitação. Ainda hoje fui informado que teremos um curso de pós-graduação no TCU para tratar deste assunto. Temos o EAD, o ensino à distância, foi lançado, Zé Raimundo, já está no site? Essa semana? Ainda não, mas temos o EAD. O que vai demandar, o Gilberto, de livros? Não há um livro de auditoria governamental no Brasil que esteja atualizado. No Brasil, nós contamos na palma de uma mão 3 livros sobre auditoria pública. Nenhum deles tratando desse processo evolutivo. Os mais avançados ainda falam um pouco do entornado, mas não falam desse processo. Novas pesquisas acadêmicas, espero que chegue em breve um dia mostrar 4, 5, 10 trabalhos sobre esse tema. Carreiras do contador e do auditor público, eu tenho esse desejo de ver, né? O Tribunal de Contas, o Brasil inteiro, falando uma linguagem única, uma carreira única. Transparência, visibilidade, simplicidade sempre, e procurando se colocar no lugar do outro. E aí eu estou terminando a minha fala e vou trazer um exemplo, uma história real, justamente com esse gancho da empatia. Que, sabemos todos, se colocar no lugar do outro. E aí, senhoras e senhores, eu estava em um evento de uma universidade lá do estado. A Bahia tem 4 universidades estaduais. Eu sou professor de uma delas, mas estava fazendo uma palestra na Universidade do Sudoeste. Não, do Sudoeste não, UES, de Santa Cruz, entre Ilhéus e Cadena. Ilhéus briga muito com Itabuna, na universidade eu passei de uma e outra para não ter confusão, aí um bota no meio que fica para as duas, aí acaba a confusão. Isso. Pois bem. Aí estava numa palestra e enaltecendo os aspectos de TI do Tribunal de Contas da Bahia. O nosso sistema mirante, como a gente avançou em fazer auditoria com recursos de TI. Falei a exaustão das normas de auditoria para o grupo de alunos e professores, etc. E falei por mais de 1 hora, enaltecendo a nova auditoria do TCE. Uma auditoria não aquela que 19 anos depois diz que o Estado perdeu 9 milhões, mas aquela que em tempo real diz o que está acontecendo com as contas públicas. Por exemplo, quantas pessoas assumiram cargos de forma indevida em fração de segundos. Trabalho belíssimo em parceria com o TCM, cruzando dados do Estado, do município, União, etc. E aí mostrei, mero exemplo, que alguns servidores, por exemplo, chegavam a ter 5 cargos, 5 vínculos em determinados meses. E peguei um exemplo real. Quando eu terminei a minha fala, achando que tinha feito um bom trabalho, elevando ou procurando elevar o nome dos tribunais de contas, Raimundo, chegou a professora. Minha Francina, minha franciscana, esse país muda. O dia que os professores tiverem os mesmos salários dos nossos auditores, dos nossos promotores, dos nossos juízes. Muda. Mas bem franciscana ela. E disse, professor Hinaldo, posso lhe falar? Não pode, em particular. Podemos conversar em particular. Terminei a minha fala e fui ter com ela em particular. Parabéns pela sua apresentação. O senhor realmente vibra com o Tribunal de Contas. A gente percebe que o senhor gosta, e é verdade. Eu estou apaixonado, conselheiro Rano, pelos Tribunais de Contas do Brasil. Adoro o que faço e digo que Deus é muito generoso comigo. Porque as coisas que eu me propus a fazer, eu gosto muito. E não é à toa que estou no sistema há mais de 30 anos. E fico triste quando eu vejo um colega se aposentar e diz assim,
não vou nem mais passar na frente do Tribunal de Contas. Eu falo assim, meu filho, porque é verdade, procure um pai de santo. Procure um psicólogo, um psiquiatra, um padre, um psicanalista. Procure alguém. Porque não é possível que você viveu 35 anos da sua vida em um lugar que você agora não quer mais ver. Isso é pior do que relação de marido e mulher com confusão. Como é que você pode me dizer um negócio desse? Procure urgente que você tem tempo, você tem chances. Você tem uma vida pela frente. Afinal, ele só tinha, na época, 57 anos. E que pôde se aposentar com 57 anos. Eu poderia também. Eu comecei a trabalhar com 15. Viu? 15 mais 35 dá quanto? 50. Mas foram mudando as regras do jogo, porque eu era privilegiado, eu comecei a trabalhar com 15 anos como assessorista. Mudando as regras, aumentou para 57, depois, eu sei se eu chego a 65, e me aposentam, porque eu sou privilegiado. Né? Eu ganho 4.000 por mês e sou um dito cidadão que sou privilegiado pelo Estado. Não pedi nada ao Estado, o Estado que ofereceu, o Estado botou no jornal, concurso para auditor. Venha, faça concurso, se concorra com X e tem essas regras. Aí você entra nas regras do jogo, as regras mudam. E você que é o culpado. Eu entrei no Estado, pagava 8% de previdência. Para ter previdência, assistência médica e licença odontológica. 8%. Depois o Estado disse assim, olha, vamos tirar a assistência médica odontológica e só a previdência, você só paga 5%. Se você criar a assistência médica odontológica, você paga por fora. Mas, não escolha, tem que ser assim. Passei a pagar 5%. 2 anos depois, passei a pagar 8%. Depois passei a pagar 10%. Depois passei a pagar 12%. Depois passei a pagar 14%. Sobre o meu salário total. E ainda me dizem que eu sou privilegiado. Enfim. Mas conversando com essa professora humilde, franciscana, no particular, ela me disse, olha, parabéns pelo seu trabalho. Mas eu quase pedi exoneração por causa desse trabalho. Eu, como professora, não, porque o tribunal fez uma auditoria e cruzou os dados. E emitiu um relatório dizendo que eu tinha acumulação indevida. Como professor DE, dedicação exclusiva, eu só posso ter dedicação exclusiva. Mas ocorre que eu moro num prédio que tem, de certo número, 8 andares, 16 apartamentos. Como o prédio é pequeno, e são 16 apartamentos, cada ano um é o síndico. E meu marido, que é professor, aqui na ponta da faculdade, não quis ser o síndico, disse, vai ser você que vai ser a síndica este ano. E eu fui ser síndica por um ano. Neste período, havia uma moradora no prédio que era fiscal do tribunal do trabalho, fiscal da delegacia regional do trabalho, e que disse, olha, o síndico aqui, o condomínio é 1.000, mas o síndico só paga 300, porque não é síndico. Porque tem um benefício por ser síndico não pagar os 700. Então, como você não paga esses 700, significa que você está ganhando esses 700. E esses 700 é salário. E ao ser salário, quando você deixar de ser síndica, você pode querer entrar na justiça contra o condomínio e quando perder, ele tem que pagar os encargos todos. Tem que recolher o seu INSS. Pode ser INSS. E ela recolheu, nos meses que foi síndica, o INSS dos 700 reais que ela não recebeu, ela deixou de pagar. E apareceu lá no banco de dados que ela estava com o INSS pagando, etc. Só que o INSS, ela tinha uma outra função. Se ela tinha outra função, ela não podia ser dedicação exclusiva. Se ela não podia ser dedicação exclusiva, ela era uma fraudadora. Ela era uma corrupta. E essa senhora foi para a mídia. Porque hoje é assim, né? A gente investiga, a gente julga, a gente condena e já expõe as pessoas, tudo antes do processo ser formalizado. Ser formalizado. E ela foi parar nas redes sociais, lá de Itabuna e Ilhéus. E chegou a pedir demissão do emprego. Só não se concretizou depois de muito trabalho da filha, do esposo, do reitor, etc. E essa senhora me contou essa história chorando. Eu pedi desculpas, obviamente, e claro que o tribunal não expôs ninguém. Mas o relatório chegou, pedindo que a administração tomasse providências, utilizaram esse pedir providências para verificar se de fato procedia o falso positivo, abriu aspas do tribunal, e espalhou. Em auditoria que estava em andamento.
não tinha nem sequer o relatório sido concluído pelos auditores. Mas o relatório vazou. E aí, depois do estrago feito, amigo, depois da pedra tirada não tem volta. Depois da palavra dita, machuca. Machucado está. E essa senhora me contou essa história quase chorando. Pedi desculpas, como dizia, e falei, olha, tudo se resolveu, graças a Deus. Mas não se preocupe, que eu vou assumir um compromisso com você. O dia, por onde eu andar, com quem eu andar, e eu perceber que essas pessoas podem fazer diferente, que essas pessoas podem mudar a história, eu vou contar a sua história. Para que a gente perceba que é importante sim, Manuel, investir em recursos de tecnologia. É importante sim ter auditoria num padrão internacional. É importante sim, conselheiro Ivan, ser reconhecido pelas nossas capacidades. Mas que a gente nunca perca a sensibilidade. Que a gente nunca esqueça de se colocar no lugar do outro. Porque um relatório do Tribunal de Contas mal utilizado, por vezes, provoca estragos irreparáveis. Eu comecei falando de sonhos, porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Senhoras e senhores, eu sonho com um Tribunal de Contas diferente. Eu sonho por um Tribunal de Contas melhor. Eu sonho com um Tribunal de Contas que faça as coisas acontecerem. E neste dia 25 de abril, dia da contabilidade, aqui no Instituto CCZ do Correio, falando para uma plateia, talvez uma das mais difíceis que já enfrentei na minha vida, falando para pares, em todos os sentidos, tanto como conselheiro, como auditores, como grandes amigos, como o Daniel, o conselheiro Manuel, o conselheiro Hanna, para colegas de trabalho como o Walter, que é o nosso diretor-geral, que está ali, me fiscalizando para ver se de fato, se eu recebi a diária, estou realmente trabalhando pelo tribunal, meu diretor querido. Então, meus senhores, neste dia que eu falei de sonhos, querendo ver o nosso nível 3 aprovado, conselheiro Ivan, eu queria concluir dizendo que acreditem, porque eu sonho nos sonhos, porque eles acontecem. Um beijo, um abraço, não tem cocadinha, Gilberto, mas tem muito cheiro para vocês todos. Obrigado por terem ouvido.